Fala pessoal, tudo bem? Questão 30, a última questão que caiu na UFSC 2023. Acompanha comigo os itens. Item 1. A figura a seguir mostra o gráfico da função f, uma exponencial, e a função g de uma função afim. Ele deu a sentença da f, deu a sentença da g, e ele pergunta se g de 4 é igual a menos 3. E aí, pessoal, como é que você vai resolver essa questão? A primeira ideia, professor, é montar a função g. O que é montar a função g? É achar o valor do m e o n. Uma vez que eu achei, eu montei a função, eu substituo o x por 4, eu consigo calcular o g de 4. Essa que é a lógica que a gente vai ter. Bom, para achar os coeficientes da função, quando eu tenho uma reta, preciso de no mínimo 2 pontos. Um ponto eu já tenho, professor, que é esse aqui, aonde ela corta o eixo x. Aí que está agora o segundo ponto. Ele não deu nenhuma outra informação nítida, como foi essa daqui. A única coisa que eu consigo ver aqui de especial, professor, é esse ponto aqui. É aonde encontra as duas funções. Esse ponto dá para achar. Eu já tenho o x dele, tá? Que é menos 1. Se você conseguir achar o y aqui, você já vai ter esse ponto. Com 2 pontos, eu já monto a função afim. Ok. E aí, para achar esse ponto, a gente vai tentar primeiro montar a função f de x. Primeiro eu monto a f de x. Primeiro eu acho o a e o b. Então, primeiro vamos focar aqui na função f, tá? O que você conhece ali dessa função? A função f, eu já tenho um ponto aqui especial, ó, aonde ela corta o y, professor. Quando ela corta o y, o x é 0 e o y vai ser 5 para mim. Professor, você quer a g, eu sei, mas eu preciso montar a f primeiro, você vai ver depois por quê. Você vai se convencer por que a gente sai da g e vai para f. Vou pegar a função f e vou substituir, tá? O f de x, que é o y, coloca 5 para mim. Aí eu copio aonde tem o nosso x, eu vou colocar igual a 0. 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes b é b. Então aqui vai ficar 5, que é igual a A mais b. Deixa de molho, daqui a pouco a gente volta. Olha uma outra informação que eu posso pegar. Tá vendo esse ponto aqui, gente? Esse ponto é da função f. Eu tenho x igual a 1 e o y igual a 6. Você vai fazer a mesma coisa aqui para mim, ó. A função f, eu conheço muitas coisas. É por isso que eu devo começar com ela. Então, a mesma ideia aqui pra gente, tá? Aonde tem o f de x, eu coloco y, que é a mesma coisa, e vou copiando a minha sentença. Aonde tem o x, no caso, eu coloco 1. Aí vai ficar o 6 aqui, vai ficar o a, 2 elevado a 1, 2, 2 vezes b. Olha aqui, professor, montamos mais uma equação. Duas equações, duas incógnitas. Olha o sisteminha. A mais b igual a 5 e a mais 2b igual a 6. Resolve o sistema como você achar melhor. Eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou pegar a equação de baixo e vou diminuir da equação de cima. Se você quiser isolar, fica à vontade. A menos A vai cortar, 2b menos b fica b, e o 6 menos 5 fica 1. Achei o valor do b, que é igual a 1. Bom, de cabeça aqui dá para achar o a, né, pessoal? Se a mais b é 5, b igual a 1, o a tem que ser igual a 4 unidades. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a função f e vou substituir o a
e vou substituir o b. Como aqui é 1, o b, e eu estou multiplicando, não precisa copiar esse 1, só fica assim. Muito bem. Função f está montada. Fizemos a primeira parte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar na função f a ordenada desse ponto. Esse ponto está nas duas funções. Então, dá para achar a ordenada desse ponto pela função f, porque eu já conheço a função f. É só eu substituir o x por quanto? Menos 1. Então, aqui a gente vai fazer isso, ó. Substituir o x por menos 1. Vai ficar 4 mais 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é meio. 4 mais meio, esse meio aqui eu vou colocar 0,5 mais 4 vai ficar 4,5. Show! Já tenho aqui a ordenada desse ponto. Era isso que eu estava esperando, tá? Para conseguir pensar agora na função g. Tudo que eu fiz foi em busca, tá, desse objetivo. Achar o y, tá, desse ponto aqui, que é o ponto que está nas duas curvas. Muito bem. Já conversamos com a função f. Um prazer ter conversado com essa função, ela me ajudou muito. Agora vamos para a função g. Lá na função g, vou fazer a mesma ideia, hein? Captar dois pontos. O primeiro ponto já é aquele que a gente estava esperando, tá? O x igual a menos 1 e o y igual a quanto? 4,5. Função g, eu vou agora substituir. O g é o nosso y, coloca 4,5. O nosso x vai ficar menos 1 e o n você vai copiar como está. Aqui vai ficar 4,5, aqui fica menos m e aqui fica mais n. Olha aí, mais uma equação, tá? A ideia aqui é montar a nossa função. Vou pegar agora mais um ponto, tá? Que é aquele ponto que eu já tinha, que é o ponto onde a reta corta aqui eixo, o x. Quando a reta corta o eixo x, eu vou ter que o x ele é chamado raiz, aqui no caso 2, e o y vai ficar 0. Você vai substituir da mesma forma. O g, que é o y, coloca 0, o nosso x coloca 2, e aqui copia n. Como aqui é 0, eu já vou mexer um pouquinho aqui, tá? Vai ficar 2m e aqui vai ficar n. Pega esse 2m, passa para cá. Aí vai ficar n igual a menos 2m. Eu já vou isolar o n, porque aí eu já substituo ali de uma vez, tá? Aí vai ficar 4,5 menos m mais n. 4,5 menos m, aonde tem o n, eu vou colocar menos 2m. Cheguei numa equaçãozinha, aqui vai ficar quanto? Menos 3m. Lembrando que como m é o coeficiente angular, ele tem que ser negativo, tá? Olha o formato da reta, ela é decrescente. Vou passar para lá dividindo, tá? Você vai ter 4,5 dividido por menos 3. O nosso m, tá? Quando eu dividir, vai ficar menos 1,5. Achei o m, agora eu vou substituir para achar o n. O nosso n, ele vai ser igual a quanto? Menos 2 vezes m, menos 2,1,5. Vou substituir, vai ficar exatamente quanto aqui? 3. Pronto. Achei o m, achei o nosso n, agora, tá? Dá para voltar e substituir na função. mx mais n. O m é menos 1,5 x e o n vai ficar 3. Finalmente, a função g montada, agora eu vou substituir o x por 4. Tudo isso foi para voltar aqui e fazer aquela substituição. Vai ficar menos 1,5 vezes o nosso 4, mais 3. Aqui, quando você multiplica, vai dar menos 6 mais 3. E o resultado, pode acreditar,
o nosso item está correto. O G de 4 realmente é menos 3. O item, ele está o quê? Correto. Itemzinho de função, um pouco longo, tá? Tive que fazer, primeiro, montar a função f para achar o a e o b. Depois que eu montei a função f, substituir o x por menos 1 para achar a ordenada desse ponto. Achei a ordenada desse ponto, aí, como é o mesmo ponto que serve para g, peguei esse ponto aqui, montei um sisteminha, achei a função g e finalmente eu substituí. Item correto. Então já marca para mim aí, começamos a somatória com um item bom, um item de função, item correto. Show! Cai função na federal, hein, pessoal? Se você quer estudar um conteúdo que realmente cai, função é o assunto. Todo vestibular da federal, ela dá uma importância aí significativa para a parte de funções. Você vai ver que no próximo item, ele também vai falar de função.